Boa noite, igreja. Érica estava falando comigo ali que vai vir com a bicicleta dela. Ser feliz tudo pode, né? Mas é importante, quem não se envolve, não se desenvolve. Antes de se envolver no reino de Deus, é importante também, quando você se envolve, você vai conhecendo pessoas te conhecem, você é conhecido por todos. E o trabalho, o ministério, ele cresce, porque eu entendo que o reino não parou aqui, o reino é extensivo. Bem, vira para o seu irmão ao lado aí, e é difícil, muito complicado esse momento, né? Porque estamos cansados, e quem está ao meu lado eu não conheço, mas com todo amor e carinho, vira para o teu irmão ao lado assim e fala assim, ó, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele continua cuidando de você. Vamos sem demora? Vamos abrir aí sua Bíblia. Vai ser projetado aqui no Salmos, capítulo 18. Sou muito suspeito de falar desses Salmos. Esse Salmos uma vez me abençoou por demais. Estava precisando de 2 respostas. Deus falou comigo profundamente em cima desse capítulo 18. Embora do 1 até o 6, eu entendi o texto, entendi a mensagem de Deus através do homem chamado Davi. Desse texto, Deus me levou para o outro texto de Davi, no capítulo 13. Pode ser que também compartilhe com vocês. E por último, Deus fechou comigo no capítulo 1. Né? Vocês serão como árvore plantada junto a ribeiro, as águas, né, estão ali passando sobre essa árvore. E tudo que essa árvore faz ou ela produz, né, será o quê? Próspero. Então, a prosperidade entende-se quando nós estamos, né, fincado ou estabelecido em alguém. E quando a palavra de Deus diz que essa árvore está sendo regada, sendo firmada e sendo alimentada, e está dizendo que é através da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, que é o Jesus, o Cristo sendo manifestado através da sua palavra, está alimentando aquela árvore dá frutos com qualidade. Embora essa árvore, a gente vê essa árvore não com os galhos tão firmados, a gente vê as folhas dessa árvore tão boas, verdes, bem seguras, e a gente vê a expansão que essa árvore tem. Por quê? As raízes dela estão sendo tratadas e cuidadas. Amém? Mas vamos lá, vamos para o texto, Salmos capítulo 18, eu vou acompanhar aqui no telão, que a minha linguagem é diferente. Ele diz assim, ó, eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza, quem me liberta e o meu Deus. Nele abrigo meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e o meu refúgio. Até aí. Feche seus olhos. Deus da graça, obrigado a Deus por essa leitura, obrigado, Pai, porque é a sua palavra em nós. Pai, portanto, a tua carta em os Hebreus diz que ela é como espada de 2 gumes. Ela desconstrói o emocional, ela desconstrói a nossa mentalidade, ela desconstrói os nossos projetos. E uma vez desconstruindo aquilo que é em nós, ela vai reconstruindo. Ela vai trazendo algo novo, ela vai trazendo uma reconstrução, Pai, sobre nossas vidas, porque nós entendemos que é a sua palavra em nós. Portanto, que essa mesma palavra possa trazer hoje um refrigério aos corações. Não sei, mas se entrou alguém aqui neste lugar, ou nesta noite, pensando, ou preocupado com alguma coisa, ou isso que eles estão pensando, está trazendo, Pai, uma perturbação, Pai, mas que o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai dando paz aos corações e mentes, vai tirando toda a preocupação, tua palavra diz, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele continua cuidando de nós. Portanto, Deus, realiza o teu querer e a tua vontade. Eu sou aqui apenas um canal do Senhor neste lugar, ó Pai. Mas que o Senhor vai agindo com todo o poder e glória, como o Senhor tem feito neste lugar, ó Pai. Alcance os corações sábios, alcance, ó Pai, as mentes prontas a receber. Desconstrói, ó Deus, os nossos achismos, os nossos quereres, aquilo que nós entendemos que é certo, mas quando a tua graça vem sobre nós entendemos que ela nos diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pai, então, Pai, realiza hoje o teu querer sobre nossas vidas.
Se alguém está em casa nos acompanhando, se alguém mediante a impossibilidade de estar aqui no encontro, Deus, ou por alguma questão, mas que esse mesmo Espírito que flui sobre este lugar, alcance, Pai, famílias que nos acompanham neste momento. Vai fazendo, ó Deus, uma transformação, vai movimentando esse lar, vai reconstruindo esse lar, vai tirando, ó Deus, controlando o emocional, vai trazendo a certeza e a esperança de que o Senhor continua cuidando da sua igreja, Pai. Portanto, toda honra e glória e louvor seja dado a Ti para todo sempre. Amém e amém. Amém? É um desafio compartilhar com vocês algo que eu tenho acompanhado já há algum tempo e algo que a gente muitas das vezes sabotamos porque a gente nos firmamos na nossa fé. De fato, sim, nós precisamos nos firmar através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova e a certeza daquilo que se espera. Mas embora Deus nos dá também sabedoria e entendimento para lidar contra o nosso emocional, para lidar contra aquilo que tem dentro de nós. Paulo, na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, ele diz: quando cheguei a Macedônia, eu não tive repouso algum. Por dentro eu passei por temores e por fora combate. Se a gente continuar lendo o texto, ele vai ver que a presença de um amigo chamado Tito trouxe para ele paz. A presença de um amigo que veio até Paulo, ele trouxe um refrigério, porque Paulo via em Tito um amigo, não só um amigo, mas um amigo de fé, um amigo pelo qual Paulo, quando avistava esse amigo chamado Tito, ele trazia paz, o Espírito Santo trazia paz na direção da pessoa de Tito. Então tem gente que vem, passa pelas nossas vidas, é bênção, mas também tem gente que passa pelas nossas vidas e deixa uma marca tão estranha, tão negativa, né? Quiçá ver pessoas que passaram pela minha vida, deixa elas lá onde elas estão. Amém, amada? Mas é pela misericórdia de Deus, né? A palavra de Deus diz que como Cristo nos perdoou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ou seja, Cristo pagou um alto preço. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz que não foi com coisa incorruptível, prata ou ouro, mas foi com sangue precioso. E eu entendo que se eu não faço valer a pena esse amor que foi manifestado na cruz do Calvário, para que continuar servindo um Deus que muitas das vezes não vale a pena em mim? Amém, amados? Eu preciso olhar em mim e entender que algo precisa ser transformado. E quando eu falo algo precisa ser transformado, me retrata Salmos, capítulo 139, no verso 1. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo me desconstrói, porque me entende quem eu sou de fato, e quem me vê, e quem olha para mim, mas não o Luiz de fora, mas o Luiz que está lá dentro. O Luiz que chora, o Luiz que tem tristeza, o Luiz que tem suas crises, mas o Luiz também que é avivado a cada dia pela presença de Deus. O Luiz que a cada dia ouve a voz do Espírito Santo de Deus e é restaurado pelo mesmo, porque ele passa a entender e compreende que a graça basta sobre ele, que a graça de Cristo basta sobre ele. Então, o texto ele diz: Senhor, como que Davi começa esse texto? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Se a gente for dar continuidade ao texto, a gente vai ver que Davi está dizendo que, Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces como ninguém me conhece. Aqui eu tenho relacionamento com algumas pessoas, algumas mais íntimas, outras, né? Tudo bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Aperto a mão, dou um abraço. Eu tenho, como visitador dessa casa, também tenho relacionamento mediante as visitas que eu faço. Eu tenho orado, chorado com muitas pessoas mediante suas necessidades, né? Nós, como pastores dessa igreja. Mas tem pessoas que, às vezes, eu conheço, sabe? Eu olho para essa pessoa, eu falo assim, alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, ela não está bem. Aquela pessoa está passando por alguma questão. Eu, na direção do Espírito Santo, com a liberdade que eu tenho com essa pessoa, eu coloco a mão sobre ela e pergunto: e meu irmão, como você tem passado? E a expressão não poderia ser diferente. Pastor, estou vivendo um momento difícil. Esse momento difícil, muitas das vezes eu falo para essa pessoa: esse momento não é permanente, esse momento é passageiro. Amém, amados? As coisas chegam até a tua vida, elas não ficam a passageiro. A palavra de Deus diz em Mateus 24, a partir do verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Pois quem anda fica?
Quem anda, passa por aquele lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara... Mas por que ele falou isso? No verso 1 ele declara, o Senhor é meu pastor. A certeza que o salmista tinha. E Davi, ele está se colocando ali diante de Deus. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor me conhece como ninguém me conhece. Ainda que a palavra me chegasse à boca, você já sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Ou seja, ele estava se entregando diante de um Deus que conhecia ele, mais do que de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele estava se entregando a um Deus, ele estava se colocando diante de um Deus que conhecia as suas dores, conhecia as suas mazelas, conhecia os seus erros, conhecia tudo quanto ele nem sabia, que ele mesmo conhecia. Mas a única certeza que ele tinha é que Deus conhecia ele de dentro para fora. Deus te conhece de dentro para fora. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe como você chegou aqui. Eu imagino que muitos estão aqui, tanto do meu lado esquerdo quanto do meu lado direito, estão aqui pensando no dia de amanhã. Cara, como que vai ser meu trabalho? Como que eu vou enfrentar aquela galera? Como que eu vou enfrentar aquele chefe? Meu Deus, o trabalho ficou pendente. Nossa, vai ter acúmulo de trabalho. Gente, eu vou encarar aquela galera de novo. Gente, eu vou ter que pegar aquele ônibus cheio. Gente, eu vou ter. A palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então a gente já cria uma circunstância, uma situação antes dela mesma acontecer. Isso se chama ansiedade. Se tudo que você tiver que guarda o quê? Seu coração. Guarda seu coração. Guarda a sua vida, guarda seu coração. Guarda seu coração, porque é dele que procede todas as coisas. E aqui eu dei um tema para essa palavra, a dependência que liberta as suas emoções. Nós não nos conhecemos. Nós conhecemos o parte nossa. A Érica não me conhece totalmente. Fizemos 23 anos, faltam 2 anos para 25, né? Pastor Marcos, se prepara, né? Amém. Vai ter, não sei, depende, né? Se Deus assim abençoar, vai ter um bolo, né? Mas, Deus sabe de todas as coisas, amém, amado? Não estou em crise com isso não, tá? Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos fazer 25 anos. 25 anos de matrimônio, 26 e 27. Não, 25 ao todo de união, né? 27, que nos conhecemos, temos filho de 12 anos, o Arthur. Mas a Érica não me conhece. Conhece aquilo que eu permito ela conhecer. Você não me conhece, porque você vai me conhecer dentro daquilo que eu permito você me conhecer. Porque eu sou limitado. Você não me conhece totalmente, porque para me conhecer eu preciso ter essa liberdade para me conhecer, e nem mesmo assim você não vai me conhecer totalmente. Mas nós estamos falando de um Deus, que quando você abre a sua boca para pedir alguma coisa, quando você se coloca diante dele para colocar alguma coisa, ou pedir para alguma pessoa enferma, ele já conhece as suas necessidades. Quando nós chegamos aqui nessa plataforma e levantamos uma oração, um clamor por pessoas que estão passando por necessidade, ele já conhece, o Espírito que nos visita aqui, já visitou a pessoa que está lá e fez uma obra sobre aquela pessoa. O Espírito que age através de você, o Espírito que fala através de você, o Espírito que brada através de você, já visitou aquele lá e já fez obra maravilhosa sobre a vida daquela pessoa. Eu creio no poder de Deus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, igreja, não fusque essa realidade, essa certeza que Deus tem na sua vida. Deus fala através de Atos 19:11, Deus pelas mãos de alguém realizava milagres extraordinários. As suas mãos, os seus comportamentos podem transformar vidas, pode tornar vidas, tirar vidas de um caminho de morte e levar essa vida para uma gloriosa luz, a presença de Deus, pela sua atitude, pelo seu comportamento. Não exclua a pessoa do seu caminho, não exclua a pessoa desse propósito que Deus já estabeleceu para você. Nós fazemos a diferença naquilo que é indiferente. Mas o que tem acontecido hoje? O inimigo das nossas almas tem colocado em nós um emocional totalmente distorcido. O inimigo das nossas almas tem colocado para nós as impossibilidades de fazer por alguém, sem esperar que alguém faça por nós.
E nós muitas das vezes ficamos presos porque nós esperamos por alguém. Nós esperamos pela atitude daquele alguém, nós esperamos pelo abraço daquele alguém, nós esperamos pelo perdão daquele alguém, nós esperamos por uma palavra daquele alguém, nós esperamos por uma atitude daquele alguém, enquanto nós precisamos entender, eu faço a diferença. Se conhecerem as minhas palavras, se as minhas palavras estiverem em vocês, pedir o que quiserem, e vos será o quê? Feito. Olha a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Até que Jesus volte, essa igreja é a igreja triunfante. Até que Jesus volte, nós somos a igreja relevante. Até que Jesus volte, essa igreja é a igreja de autoridade e poder. Até que Jesus volte, há poder naqueles que clamam, há poder naqueles que oram, há poder naqueles que se levantam, há poder naqueles que clamam pelo nome de Jesus. Amém, amados? Pastor, está acontecendo algo estranho, clama a Ele. A palavra de Deus diz no maior aperto que Jeremias passou. Leu o capítulo 32 e 33, no final do 33 ele diz, clame a mim, eu vou responder a vocês. E vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que tu não sabes. Emocional. Pessoas sendo abaladas, pessoas sendo angustiadas. E aqui no capítulo 18, do verso 6, eu gostaria que vocês projetassem para mim, se for possível, o capítulo 18, verso 1. Eu queria discorrer com vocês até o verso 6. Olha o que o Davi se coloca. Eu posso entender, juntamente com vocês, acompanhando esse texto, que Davi parece que não tinha fôlego quando estava proferindo, ou seja, estava bocejando esse texto. Então ele começa, eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha rocha. O Senhor é o meu penhasco e a minha fortaleza. Quem me liberta e o meu Deus, e nele me abrigo, o meu rochedo, o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte e o meu refúgio. Olha o atributo que estava colocando para Deus. Vamos lá. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento. Estou salvo de quem? Dos meus inimigos. As cordas da morte me enrendaram. Perdoa, obrigado. As torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços infernos me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. O que está escrito lá no verso 6? Leia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Glorifica a Deus com aplauso nesse lugar. Não temeremos mal algum. Se entrou alguém aqui, ou está alguém nos acompanhando, através dos nossos aplicativos, está vivendo um momento de luta espiritual, conflitos muito grandes, saiba que você não está sozinho. Você não luta sozinho. Você não tem lutado sozinho. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Esse mesmo salmo ele declara: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Amém, amados? Nós não lutamos sozinhos. Nós estamos sempre lutando com alguém. Esse alguém se chama o Espírito Santo. Ele está lutando com você. Ele guerreia com você. Ah, pastor, as coisas estão muito complicadas. Não há complicação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Não há complicações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é o nosso refúgio. Ele está dizendo no Salmos 94, verso 12, nossa segunda tela: quando a ansiedade já me dominava, no íntimo do teu consolo trouxe alívio à minha
alma. Ou seja, no íntimo da minha alma, o teu consolo trouxe o quê? Paz. Trouxe paz à minha alma. Ele estava dizendo para o salmista. E quais são as nossas lutas, conforme eu falei no início? É com você mesmo. O eu que eu penso que sou. Quem você pensa de você? Quem você pensa sobre você mesmo? E o que eu penso sobre mim é o eu que os outros pensam que eu sou. Se eu tenho uma imagem de mim, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas estão vendo em mim? Vamos tirar o meu PR, vamos deixar o pastor de lado. Falar do Luiz, o homem Luiz. O que eu vejo de mim, em mim? Porque uma coisa é eu lutar com alguém, uma coisa é eu lutar com o Fábio, uma coisa é eu guerrear com o Fábio. Eu estou lutando com alguém, eu estou guerreando com ele, pelo qual estou vendo, pelo qual meus olhos alcançam, e pelo qual eu tenho a necessidade de ganhar do Fábio, porque é uma guerra e quem só ganha é o vencedor sou eu. Vou te dar uma chance depois. Mas quando a situação muda, que quando o Fábio, eu não estou lutando mais contra o Fábio, estou lutando contra as minhas próprias emoções. Paulo chegava a dizer que aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas aquilo que eu devo fazer eu acabo não fazendo, miserável homem que sou. Então eu luto contra mim, eu luto contra as minhas atitudes, eu luto contra os meus comportamentos, aquilo que eu penso, e há uma desconfiguração na minha mente, e o meu córtex pré-frontal, ele fica totalmente sabotado pelo que eu penso, pelo que eu acho, e reproduzo isso mediante os meus comportamentos. Porque os meus comportamentos vêm dos meus pensamentos. É aquilo que eu tenho recebido sobre a minha mente, de coisas negativas, que não é o reino de Deus, eu acabo reproduzindo. E o que eu vejo de mim mesmo? Eu vejo alguém que houve uma desconfiguração. Se há uma desconfiguração aqui dentro do meu eu vou desconfigurar ele fora. E como que eu me desconfiguro fora? Eu passo a ver gente diferente pelo qual eu via gente. Eu passo a ver amigos diferentes daquilo que eu via como amigos. Eu passo a ver a igreja diferente daquilo que eu via como igreja. A desconfiguração é total, porque eu não vejo mais o reino de Deus aqui dentro. E Paulo chega, se possível, projeta aí, 1 Coríntios capítulo 4, verso 16. Olha o que Paulo declara nesse capítulo, nesse texto. Desculpa, Fábio. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, perdoa. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não o quê? Embora exteriormente nós nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados o quê? Dia após dia. Quando Paulo fala isso, não nos desanimamos, não se desanime. Vamos, gente. Tenha certeza que Deus continua cuidando de você. A palavra de Deus diz que nada e ninguém nos separará do amor de Deus. Levanta, cresça, levante e seja firme, constante diante da obra do Senhor. E Paulo dá continuidade, ainda com o nosso homem o quê? Verso 17. Ainda com o nosso homem exterior, aquilo que está fora. O que ele fala aqui? Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo produz para nós uma glória eterna que de peso, mais do que todos eles. Não atentando às coisas que se veem, mas aquelas que não se veem. Portanto, as que se veem são temporais. Vem e passa. Quem está ligado aí? São temporais. Vamos voltar lá em Salmos capítulo 24, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. As coisas são o quê? Temporais. Se são temporais, elas não podem ser permanentes. Nada é para sempre. Amém, amados? Nós temos a palavra de vitória, que já foi muito tempo liberada a nós. Amém, pastora?
A palavra de vitória já foi liberada a nós. Acabamos de cear aqui agora. Um representa o corpo, o outro, o sangue de Jesus Cristo. Em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Que todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, nós estaremos o quê? Anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. E uma grande certeza que a igreja tem, não pode esquecer, não pode ofuscar isso de nós, é que um dia Ele vai voltar. Ah, Jesus. A promessa que nós temos que um dia Ele vai voltar. Esse corpo pelo qual nós temos, essas aflições pelo qual passamos, essas lutas, seja governo, seja fora ou não, por dentro ou por fora, isso tudo vai acabar. Porque Apocalipse capítulo 21, 23 e 22 fala que é um novo céu e nova terra. Aquilo pelo qual olhos nenhum alcançou, mas Ele já preparou para cada um de nós. E vai ter um dia que não vamos mais celebrar a ceia nesse lugar. A nova vida de Bangu 378 vai ficar na lembrança dos feitos e das obras, né, conduzida pelo esse casal de amados pastores e a nossa igreja que ficou aqui anunciando o reino de Deus. Mas um dia todos nós estaremos juntos celebrando em uma só união, numa só força, todos de mãos dadas, agradecendo e dizendo: glória, honra, louvor, majestade, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Essa é a promessa que nós temos. Amém, amados? Nada e ninguém poderá nos separar deste amor. Quem nos separará deste amor? E a diferença, mediante essas lutas, essas aflições, segundo, não gosto muito de pegar os números, mas eu fiquei muito preocupado no final do ano passado, dizer que a depressão e a ansiedade têm ultrapassado o câncer. Ou seja, tratamento de câncer, pessoas têm procurado muito a questão e não está tendo mão de obra qualificada para poder cuidar e acompanhar essas pessoas. Onde você vai ter pessoas reclamando, pessoas se entregando, pessoas. Eu tenho orado pela mente de muitas pessoas, tenho orado pela renovação da mente, tenho orado para que Deus venha restaurar as vidas. Pessoas cansadas, pessoas entregando os pontos, pessoas deixando a vida, pessoas abandonando o trabalho, pessoas surtando, muita gente. O convite é muito assustador, amados. Mas eu creio que Deus tem dado uma direção. Eu creio que a palavra de Deus está sempre confirmando aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Você não está sozinho. Amém, amados? Você não está sozinho. Estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Algumas preocupações mais frequentes são em relação a si mesmo. As mais próximas, como algumas doenças, alguns problemas, alguns sofrimentos que muitos passam, são eles: cansaço, está facilmente, ou seja, pessoas fadigas, dificuldade de concentração. Ou seja, muitas das vezes estamos aqui, mas pensando em alguma coisa que não está sendo tratada ou vivenciada aqui dentro. Ter lapso de memórias, né? Outro dia, só Jesus. Ai, meu pai, quantas vezes eu deixei a chave pro lado de fora da porta? Quando cheguei, cadê minha chave? Meu pai. Sem contar outras coisas, né? Para não me expor. Mas o cansaço, irritabilidade, gente se irritando facilmente, gente trazendo uma ira muito grande, insatisfação, náuseas. Isso vem sobre as questões psicossomáticas, náuseas, a diarreia, boca seca, a mãos e pés frios e úmidos, sensações de nó na garganta. Porque quando outro dia eu estava na rua, aqui próximo, uma pessoa teve uma crise de ansiedade muito grande. E eu aprendi lá no curso que é uma técnica que nós temos para poder tentar maneirar aquela ansiedade daquela pessoa. E aí sentamos, ajudei a pessoa a sentar naquele banco, e a pessoa tinha perdido o emprego, e ela ficou sabendo naquele dia,
E aí sentamos ela, conversamos com ela, respira fundo, né? É importante respirar e soltar pela boca. E ela aos poucos mostrei uma técnica para ela, ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando, se acalmando. Eu perguntei a ela, é a primeira vez que você tem essa crise? Não, já tive já alguns meses atrás, mas mediante uma mensagem que eu acabei de receber, e aquilo ali me deixou muito, muito mal. Falei assim, é importante você procurar um especialista. Amém, amados? Então Deus faz a parte dele, mas tem gente, vocês precisam procurar um especialista. Tá? Deus, ele sempre fez, ele vai continuar fazendo coisas extraordinárias, mas é importante procurar um especialista. Então aquela menina, aquela senhora foi se acalmando, percebemos que ela voltou a si e pegou a bolsinha dela e foi para casa. Precisamos chegar a chamar pessoas próximas. Abra um parênteses. Esse trabalho que o pastor colocou aqui mais cedo e reforçou agora, sobre a questão desse papo de homens, muito importante. Vocês mulheres também, pastor Ivone juntamente, né, com a sua equipe também tem feito esse trabalho de bate-papo com as mulheres. Isso é muito importante, porque aquilo que eu não consigo falar no coletivo, no individual eu consigo colocar. Abre um outro parênteses aqui também. Se permita o pastor assim eu fazer o spoiler do 30 semanas. Oh, Jesus! Oh, glória! Quem tá me acompanhando 30 semanas sabe o que eu estou falando. Tem gente sendo restaurada, gente sendo transformada. O que é o 30 semanas, gente? É você voltar ao seu relacionamento com Deus, com você mesmo, com o seu próximo. Você vai se conhecer. Você vai entender quem você é em Cristo Jesus. São 8 decisões, dividindo elas em 4 semanas cada uma. E Deus, ele fala tremendamente, através de cada uma decisão. Eu e minha casa, eu e Érica, fomos totalmente tocados. Eu vou abrir aqui para vocês, né? Vocês vão ter o privilégio, mais para frente, de ouvir o testemunho do pastor Luiz. Mas eu pensava que eu não precisava mais ser tratado em algo que deixava para lá. Aquilo ali, né? Aquilo ali aconteceu, né? Se aconteceu, não virou manchete, né? Aquilo ali não me infere mais, não me dói mais. Mas quando eu comecei a tratar comecei a acompanhar o 30 semanas, fazer o primeiro ciclo, eu percebi que, gente, eu pensava que isso não me trazia incômodo. Pensava que isso não me trazia mais dor. Engraçado. E realmente, por quê? Quando Deus ele transforma, Deus ele traz você para uma nova vida, pelo qual você já é. Mas tem coisas que precisa, né? Como que é aqueles negocinho que tem no mato? Qual o nome? Carrapicho. Precisa ser tirado, às vezes sempre que a gente leva um. Às vezes a gente nem percebe. Rapaz, outro dia eu cheguei, entrei no mato, tá pegando um negócio, aí, rapaz, tem que tirar isso daqui, né? Eu acabo me espetando. E às vezes uma coisinha que às vezes atrapalha a nossa caminhada. E às vezes Deus te leva a você entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Paulo retrata, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E de fato tudo se fez novo. Mas isso vem mediante o seu entendimento de quem você é em Cristo Jesus. Mente recriada, vida transformada. A minha mente foi recriada em Cristo Jesus. Uma vez a minha mente é recriada em Cristo Jesus, eu sou transformado por esse mesmo Cristo. E nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não vamos estar, já estamos em Cristo Jesus. Amém, amados? Nós já estamos em Cristo Jesus. É preciso guardar o seu coração. É preciso guardar a sua vida. É preciso guardar seu emocional. Pessoas que estão pensando muito, vivendo muito, assumindo alta responsabilidade, que a estrutura não permite estar assumindo. É importante entender que Deus faz tudo a seu tempo. Deus te dá capacidade, te dá força naquilo que você precisa e aquilo que você necessita. E Ele conhece o seu limite, conhece a sua capacidade. Como lidar com a depressão e a ansiedade? Vença o silêncio. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, tela 3. Ele diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
coloca sobre ele. Hã? Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele? Quando ele fala, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, que ele continua cuidando de nós, ele está falando de uma confiança. Alguém que confia nesse alguém e tem um relacionamento com esse alguém. Alguém que tem uma fé de certeza de que aquele alguém vai ajudar ele. Alguém que coloca a sua fé, sua certeza e deposita tudo em suas mãos. Isso é confiança. Lance sobre ele as suas ansiedades, as suas crises, suas dores, suas queixas, que ele continua cuidando de você. E quando ele cuida de você, ele cuida da sua casa. Quando ele cuida de você, ele cuida da sua igreja. Quando ele cuida de você, ele cuida da sua rua. Quando ele cuida de você, ele cuida do seu trabalho. Porque esse cuidado é alcançado. Amém, amados? Glória a Deus. Há uma frase que diz: buscar amigos e pedir a eles que ouçam o nosso coração. Ore conosco. A primeira barreira a ser vencida é o silêncio. Pois bem, continuando com o spoiler do 30 semanas, as inscrições vão abrir em novembro, tá? A gente é um culto como esse, a gente trata sempre das decisões, e no final a gente faz um grupo, chamado grupo de partilha. Homens de um lado e mulheres de outro, pequenos grupos. E dali cada um vai falando do seu eu. A gente não inclui mãe, pai, esposa, filho, cachorro, vizinho, irmãos, nada. A gente fala do nosso eu. Tudo aquilo que foi tratado naquele encontro, naquele culto, a gente começa a tratar ali, mas falando do nosso eu, da nossa pessoa. E cada um tem um tempo de 5 minutos, dependendo do espaço, cria-se 3 minutos para poder estar falando. E as pessoas falam aquele momento das suas necessidades. Daquilo que ela viveu, aquilo que ela passou, aquilo que ela é, aquilo, né, que Deus tem feito sobre ela, aquilo que ela pode melhorar, aquilo que ela pode se aperfeiçoar, aquilo que ela pode pedir perdão, aquilo que ela pode se perdoar. Então ela coloca o eu dela naquele espaço, naquele momento ali. E eu creio, pastor Marcos, com toda certeza, que vai ser bênção pura esse encontro dos homens. Como bênção tem sido o encontro das mulheres na sexta-feira, né? Eu creio, ninguém tem falado nada não, mas eu creio que tem sido bênção, amém? Por quê? É um grupo pequeno. Eu não consigo falar coisas para muita gente. Eu sou limitado a falar coisas para uma quantidade grande de pessoas. Mas está aqui, né, Joãozinho, né, o pastor, então a gente, em grupo pequeno, eu consigo chegar e me abrir mais. Eu consigo chegar e falar de coisas que eu fico inseguro em falar para um grupo grande. Isso é o 30 semanas. E o 30 semanas te leva você a entender que você não está sozinho. Ele vai levar você a voltar a um relacionamento saudável com Deus. Você vai crescer na graça, no conhecimento. E quando você cresce na graça, no conhecimento, você vai entender quem você é. Você vai se curar e se restaurar com você mesmo. E uma vez sendo restaurado com você mesmo, você passa a se relacionar com as pessoas. Gente ferida fere gente. Gente doente adoece gente. Porque eu entendo que eu tenho que compartilhar algo com alguém. E o que eu tenho aqui para compartilhar? O que eu tenho para poder compartilhar com o André? O que eu tenho aqui para poder compartilhar com o Rubem? Eu quero descarregar algo sobre o Rubem, porque isso aqui está muito pesado em mim. Eu não aguento levar esse peso, eu preciso compartilhar. Mas embora eu preciso chamar o Rubem, Rubem, ora por mim, interceda pela minha vida, ora por mim que eu estou passando por isso. Não, eu me saboto. E acabo sabotando quem? O Rubem. Aí o que acontece? Eu transfiro. O que é a transferência? Trazer a minha dor e transformar essa dor com a dor para o Rubem. Aí aquilo que o Rubem não tinha, o Rubem passa a ter, porque eu transferi aquilo para ele. Ou seja, o Rubem acaba trazendo a minha dor desnecessariamente. Porque a questão era, o Rubem me ajuda a me curar, me ajuda a me tratar, me ajuda a me restaurar com Deus. Mas não, eu transfiro para o Rubem. E aí seja, fico os dois problemáticos. Desculpa, Rubem, ter você como exemplo. Isso é bênção, meu amigo. Quando Paulo fala,
quando o salmista fala, vem em mim, olha, Senhor, vasculha meu coração e vem em mim se há algum caminho mau. O Senhor me estava dizendo, Pai, que eu preciso crescer em Ti. O Senhor me estava dizendo, declarando, eu quero crescer, mas eu vejo em mim que não há um caminho promíscuo para eu poder crescer, para eu poder amadurecer contigo. Mas tira em mim os bloqueios que tentam me impedir a crescer, que tem me impedido a me relacionar contigo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, eu preciso me achegar a Ti, Pai. Dentro de mim não é nada que presta, mas em Ti eu sei que eu vou ser restaurado, vou ser edificado, porque a Tua presença me basta e o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O salmista estava colocando para fora. É esse salmista que se relaciona lá no capítulo 18, no capítulo 13. Ele questiona. No final do verso ele fala, Senhor, mas eu sei que a Tua graça tem me dado paz. Tua graça tem me dado paz. Capítulo 46, como ele começa? O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, ou seja, eu posso contar com esse Deus. Eu posso contar com esse Deus que continua sendo meu refúgio e minha fortaleza. Venha o que vier, haja o que Ele vai fazer de novo. Eu posso contar com esse Deus. Porque o salmista, ele tinha uma intimidade com esse Deus. O salmista, ele tinha um relacionamento muito mais profundo com Deus, a ponto de que, se a gente olhar as entrelinhas desse texto, do verso 139, não é de qualquer forma que se fala. A gente se prende um pouco na nossa fala, porque a nossa fala é muito promissora. Ou seja, o que eu falo pode me comprometer. Então o salmista, ele começa a colocar para fora aquilo que trazia peso para ele. E quando a gente coloca para fora aquilo que era peso dentro, passa a ter um alívio. Quando eu resolvo algo com alguém, aquilo me traz paz. Quando eu tiro de dentro de mim aquilo que me traz peso, aquilo me traz alívio. E quantas pessoas nós carregamos dentro de nós? Quantas pessoas, quantas familiares nós carregamos dentro de nós? Quantas coisas que não deveria ficar aí dentro, mas deveria estar fora de você? Quantas coisas, quantos problemas, isso se transforma em problemas porque quando nós não tratamos, nós não cuidamos daquilo que deveria ser cuidado e tratado, aquilo ali cheira mal, estraga. O salmista fala, parafraseando o texto, Pai, tira aquilo que me faz mal. Me guia-me pelo caminho eterno. O Senhor conhece meu deitar, o meu levantar. Conhece toda a minha história. Sabe, antes da palavra chegar à boca, você já conhece. Guie-me pelo caminho eterno. Ele chega no capítulo 18, ele chega nesse capítulo 139, ele começa no capítulo 40, uma outra esfera, uma outra palavra, mediante aquilo que ele colocou para fora, e chega lá no 150, fechando o livro de Salmos, no último capítulo, ele começa a celebrar o Senhor. A palavra de Deus diz nesse texto, a celebração, Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aí a gente vê nesse texto a alegria daquele salmista, a felicidade daquele salmista, porque ele não é mais acusado por ele mesmo, ele não é mais condenado por ele mesmo, mas ele atribui a Deus aquilo que Deus é, e coloca de dentro para fora a sua fé e o seu salmo, com alegria e com contentamento de espírito. Já não há mais prisão dentro do relacionamento íntimo daquele homem. Já não há mais prisão dentro da mente daquele homem. Já não há mais pensamentos negativos dentro daquele homem. Mas há sim a liberdade de adorar, a liberdade de exaltar, a liberdade de salmodiar, a liberdade de glorificar, a liberdade de dizer Senhor dos senhores, Rei dos reis. Há liberdade de espírito na vida de Davi, há liberdade de espírito na sua vida, há liberdade de adorar, a liberdade de gritar, a liberdade de salmodiar, a liberdade de adorar a Deus, porque onde há a presença do Senhor, aí há liberdade.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia o quê? Pelos caminhos eternos. A palavra de Deus diz em 1 João 4,18, diz que, porque, até ela 6, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor, ele traz para a gente o renovo. Quando eu retrato, voltando lá ao ato da cruz, quando eu retrato o ato da cruz, eu vejo na cruz uma simples palavra, que há um significado muito grande: possibilidade. A cruz trouxe para a gente possibilidade. Diz para mim, a cruz trouxe para mim? Mais alto. A cruz trouxe para mim? Possibilidade. Pastor Luiz, me comprova isso na palavra de Deus. Sim. João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é isso? A qualidade que vocês têm. Eu chamei vocês, eu transformei vocês para andar em novidades de vida. Eu não chamei vocês para ficar com a cabeça baixa. Eu não chamei vocês para ficar deprimido. Eu não chamei vocês para ficar sentado num banco. Eu não chamei vocês para poder passar de cabeça baixa entre as pessoas. Eu chamei vocês para andar de cabeça erguidas. Porque eu sou Deus. Amém, amados? Eu sou o teu Deus. E Deus tem falado hoje. Aliás, Ele tem falado sempre aqui. Como que Deus tem falado aqui nesse lugar? Às vezes eu fico ali sentado, eu falo, Jesus. E antes de eu atribuir aquilo que é falado aqui para alguém, eu falo, Pai, isso é para mim. Antes de eu chegar e falar essa palavra para vocês, como que Deus falou no meu coração? Tem coisas que há em mim que precisam ser restaurado. Tem coisas que há em mim que eu preciso ser reconstruído. Pastor Luiz, sério isso? Sim. Mas o bom disso tudo é que eu entendo que quando Deus ele se manifesta e age na minha vida, eu dou essa liberdade assim para Ele fazer. Às vezes a gente resiste um pouco, né, à voz do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo assim, eu quero você nesse caminho, eu quero você assim, eu quero você se envolvendo nesse ministério, eu quero você se envolvendo nessa área, eu quero você sendo reconstruído. Mas a gente resiste muito. Vamos quebrar esse protocolo hoje. Amém, amados? E Deus nessa noite, Ele está reescrevendo histórias. Deus, Ele pega a sua história, Ele apaga tudo aquilo que aconteceu até aqui. Pastor Luiz, pastor, eu tenho 80 anos, eu tenho 60 anos, tenho 50 anos, 40 anos. Não importa a idade que você tem, mas Deus, Ele quer reconstruir a história de vocês hoje. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só o Senhor pode me colocar em caminhos que o Senhor quer que eu esteja, Pai. Deus está trazendo um avivamento nesse lugar. Deus está trazendo um avivamento da mente para muitas pessoas. Deus está tocando através do Espírito dele sobre a sua mente. Lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele continua cuidando de você. Deus, ele nunca deixou de cuidar de você. A nossa mentalidade desconfigura esse texto. Mas ele nunca deixou de cuidar de você. Ele continua cuidando de você. E Deus está levantando, né? Deus está erguendo você. E está trazendo um renovo sobre a sua mente. Você que estava travado na área ministerial. Você que estava incapacitado, se sentia fraco. Ou por alguma questão mal resolvida com você mesmo, ou com alguma pessoa, Deus está trazendo um renovo através do Espírito dele. A palavra de Deus diz, onde é o Espírito de Deus, ali é liberdade. Há uma liberdade de espírito nesse lugar. Eu peço, é minha oração, que vocês não saiam daqui como entraram, mas saiam daqui certo de que o Senhor falou no teu coração, através do seu Espírito Santo. Deus tem falado. A palavra de Deus assim fez a 8ª tela, Fabinho. Quero trazer à memória
a uma experiência do passado, a minha experiência do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Deus está te levando nesse momento, com seus olhos fechados. Permita ao Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Não sou o pastor Luiz que está falando. Não é a pessoa do Luiz que está comunicando algo aqui em cima, mas é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: quando ouvires a minha voz, não endureçai o teu coração. Viva hoje o presente que Deus tem na sua vida. Viva as coisas novas que Deus tem para a sua vida hoje. Não espere por alguém vir fazer a diferença, mas faça a diferença. Perdoa aquela pessoa sem esperar o perdão dela. Abraça aquela pessoa sem esperar o abraço dela. Faça a diferença na pessoa sem esperar que ela faça a diferença na sua vida. Quem sabe, em casa, começa a pedir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, para que venha romper barreira. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais das regiões celestiais. Portanto, revestíveis da armadura de Deus. A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo em Efésios que precisamos nos revestir com a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós combatemos os dias maus, enfrentamos os dias maus. Peça ao Senhor para romper nesse momento. Eu peço ao Espírito Santo para que Ele te ajude a você romper. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5 que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E só quem ganha mediante os nossos comportamentos é o inimigo das nossas almas. Então vamos fazer a diferença, porque essa é a capacidade que Deus tem nos dado. Fazer a diferença no meio daquilo que está diferente. Você foi chamado para fazer a diferença. Mude sua mentalidade, muda seu coração. Pede a Deus, Deus toca. Deus, Tu me conheces, Tu me sondas. Deus, transforma minha mente, transforma o meu coração. Deus, faz uma transformação, tira aquilo que me impede de crescer em graça, crescer em conhecimento. Tira aquilo que me impede a me relacionar com aquele irmão, com aquela pessoa. Vai rompendo barreiras, vai rompendo cadeias, vai arrancando, Pai, algo que está afligindo a minha alma. Pede ao Senhor isso. Pede ao Senhor essa libertação. Pede ao Senhor que o Senhor livre vocês desses pensamentos, desses relacionamentos mal resolvidos. A palavra de Deus diz que Deus tem algo novo para a gente. Deus está transformando gente, está transformando a mente e os corações nesse lugar. Oh Jesus, oh Jesus, seja adorado o Teu nome nesse lugar, Pai. Oh Jesus, seja bendito o Teu nome para sempre nesse lugar, Pai. Oh Jesus, faz mais uma vez, realiza mais uma vez, oh Deus, o agir do Teu Espírito Santo sobre este lugar, oh Pai. Ah, Jesus, o ambiente está propício, ó Deus, a uma transformação, a uma glorificação, uma exaltação, ó Pai, do Teu Espírito. Oh, Jesus, toca, restaura, aviva, Pai, os corações e mentes nesse lugar, ó Pai. Oh, Jesus, faz mais uma vez, realiza mais uma vez Teus sinais e maravilhas, ó Pai, sobre este lugar, ó Pai. Oh Jesus, gente presa, Pai, mediante as suas emoções, gente vivendo angústia, gente vivendo uma depressão, oh Pai, vai rompendo isso pelo poder da Tua graça. Ah, Pai, rompa, Deus, vai rompendo pelo poder da Tua graça, Pai, porque ela nos basta, a Tua graça nos basta. Oh Jesus, faz mais uma vez, vai fazendo, Jesus, vai fazendo, vai fazendo.
Convido a vocês a se colocarem de pé. Aleluia. Lutamos com armas de fé. Glória ao teu nome, Jesus. E nada irá resistir enquanto Obrigado, Márcio. adoramos. Amém, Jesus. Para sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, Em Jesus. meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Glória ao teu nome, Jesus. Para sempre, Jesus. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece. Nada irá me impedir. Eu te Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto Eu vou fechar com esse texto.
Esse texto veio num momento tão difícil na minha vida. Eu já pensei muitas das vezes em desistir. Mas Deus já falou muito tempo atrás. Mas como que Deus falou no meu coração? Como que Deus falou no meu coração através desse texto? Eu não sou fã desse texto, mas eu tenho uma intimidade com esse texto. Põe para mim, Fábio. Romanos capítulo 8, verso 31. A palavra de Deus diz, eu profetizo no nome de Jesus através desse texto na vida de vocês. Que diremos nós em vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que até mesmo teu próprio filho poupou antes, ele entregou por todos nós. Não daremos com ele todas essas coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos separará desse amor? Mas como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Somos entregues à morte todos os dias. E esse texto vai, Salmos capítulo 133 vai retratar sobre esse versículo. Todos os dias somos entregues à morte, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E Paulo respira fundo da continuidade no texto dizendo, pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura, nem o trabalho, nem pessoas, nem a família, nem as dores que eu passo, nem os pensamentos que vêm sobre mim, nem as crises pelo qual eu tenho passado. A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, nada e ninguém poderá me separar do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! A certeza que eu tenho, com a certeza que o pastor Luiz e Érica, nós como igreja tem, Deus continua cuidando de nós. Pastor Luiz, não aconteceu nada durante a semana, Deus continua cuidando de você. Pastor Luiz fugiu da minha perspectiva, fugiu dos meus projetos, Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando da igreja, Deus continua cuidando dessa casa, Deus continua cuidando da sua casa, Deus continua cuidando da sua mente e do seu coração, porque Ele é um Deus para não retardar a sua promessa, ainda que nós tornamos ela por tardia, mas Ele é fiel para cumprir a sua promessa em nós. Ah, Jesus, eu não sei a igreja, mas eu, Pai, eu creio também que a sua igreja, eu saio daqui diferente. Eu saio daqui pensando em possibilidades. Eu não saio daqui com pensamento negativo, mas eu saio daqui pensando em possibilidades. Eu saio daqui pensando, já deu tudo certo em nome de Jesus. O meu trabalho amanhã vai ser uma bênção. O meu curso vai ser uma bênção. Ao chegar na minha casa, a tua graça basta sobre o meu lar. Essa graça que está aqui sendo derramada sobre nós, eu estou vendo essa graça sendo invadida nesse lugar. Pastor, ela já está dentro de nós sim, mas há algo diferente nesse lugar. Há uma atmosfera diferente nesse lugar. O poder de Deus está sobre este lugar, sobre a tua vida, transformando de dentro para fora. E você vai sair desse lugar, andar durante a semana em novidade de vida e tendo a certeza de que o Senhor vai cuidar de você. Ah, Jesus, glória ao teu nome, oh Pai.